odiei esse livro. Foi uma das piores leituras que eu já fiz na minha vida, se não a pior. Olá pessoal, meu nome é Bruna, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim conversar sobre esse livro aqui, que é o Lolita, do Vladimir Nabokov. Gente, eu li esse livro no mês passado. Antes de eu começar a falar dele aqui pra vocês, já vou adiantar que eu odiei esse livro. Foi uma das piores leituras que eu já fiz na minha vida, se não a pior. Só não tô me lembrando se teve uma pior que a do Lolita, mas foi muito ruim. Mas, antes eu queria contextualizar vocês o porquê que eu tive vontade de ler esse livro, mesmo sabendo da história que trata-se de pedofilia. É um livro que, só pela sinopse, eu acho que eu não pegaria pra ler, mas tem muita gente que eu conheço aqui no YouTube, que são pessoas que eu acompanho, que falam de livros, que recomendam muito Lolita e falam não só que é um livro bom, é um livro ok, não, é o melhor livro, é um livro incrível, maravilhoso. Então eu pensei que, apesar dessa sinopse dele, ele tem alguma coisa pra trazer pra mim. E aí decidi começar essa empreitada aí para ler Lolita. Eu já tinha lido, gente, mais ou menos uns 12, 13 anos atrás. Eu tinha lido uma adaptação, eu acho, porque não tinha um monte de coisa que eu li agora. E eu já não lembrava muito bem. E eu tinha uma outra visão, eu era bem adolescentezinha, assim, quando eu li. Foi algo meio que passei por cima, porque eu tava lendo vários livros ainda na época. Enfim, por conta de todas essas recomendações que eu vejo aqui no YouTube, e de que é um livro clássico, é um livro obrigatório pro repertório e tudo mais, eu fui ler então o Lolita. Essa edição que eu tenho aqui é da editora Alfaguara, e eu acho que é a mais famosa que tem. Eu tinha uma da Folha, mas ela era muito ruinzinha, e essa aqui é a que eu mais vejo por aqui no YouTube. Eu vou passar uma breve sinopse aqui do livro, e conforme eu for falando essas partes do livro, eu já vou dando a minha opinião e o porquê que eu não gostei de cada uma dessas partes. E o que eu gostei nesse livro, que foi só um ponto mesmo. Então, esse vídeo ele vai ter spoilers, tá? Eu vou tentar dar o mínimo possível de spoilers, mas pra eu conseguir passar a minha opinião aqui pra vocês e o porquê que eu odiei tanto esse livro, vai ter que ter spoiler, não vai ter jeito. Então, se você ainda não leu o livro, então já adianto vocês que vai ter spoiler. Eu nem vou falar pra vocês, parem o vídeo, leiam o livro e volto aqui, porque eu não recomendo mesmo esse livro. Bom, gente, vamos lá. Começa a história ali com o Humbert escrevendo uma carta pro júri pro julgamento dele. E aí conta uma breve história dele antes da Lolita. Mas o livro inteiro, ele é praticamente essa passagem dele com a Lolita. Conta mais ou menos um pouquinho da adolescência dele, um pouquinho da fase adulta dele. Já nas primeiras páginas, ele tenta explicar pra gente o porquê que ele é um pedófilo. E aí, ele fala que quando ele era adolescente, ele se apaixonou por uma menina, que ela era adolescente também, e aí eles tiveram um romancezinho e tal, mas nunca chegaram às vias de fato, então acabou que ele ficou com esse desejo ali, e desde então ele só conseguia se interessar por adolescentes. Termo então que ele usa ninfeta, que ele fala que não é qualquer menina pré-adolescente, criança, porque é que ele gosta de 12 anos por aí. Mas não é qualquer uma, é uma que seja um pouco mais... Sabe aquela criança que é sexualizada, ela é adultizada, não sei se existe essa palavra, mas, sabe, esse tipo, ele chama de ninfeta. Então, trazendo um pouco da responsabilidade dele ser um pedófilo para essas crianças. Para essas crianças, gente, que... Enfim, é um absurdo. Esse livro é um absurdo, e pra mim é um absurdo ele ser tão validado, gente. Bom, vamos continuar. Então conta um pouco da história dele e tudo mais, e aí quando ele tá lá beirando os 40, ou ele tá com 43, por aí, ele vai se mudar para os Estados Unidos. Então ele é um europeu, ele vai se mudar para os Estados Unidos, e quando ele se muda para os Estados Unidos, ele fica na casa de uma mulher, que é a senhora Hayes, e aí, lá nessa casa, ele conhece a Lolita. Então, antes de tudo isso, eu já quero dizer que o Humbert, que é o narrador dessa história, ele é um personagem extremamente chato. Ele é um cara que se acha, todo mundo é ruim, todo mundo é medíocre, e ele é excepcional. Então ele é um bom escritor, ele é lindo, ele é o melhor do melhor. Então, assim, se não fosse o caso da pedofilia, eu já não gostei dele, já não me identifiquei com o personagem. E aí, além de tudo isso, tem esse fato que ele é um pedófilo.
Então a história é sim sobre pedofilia. Eu já vi algumas resenhas aqui no YouTube, em alguns outros lugares, falando, porque a história não se trata disso. Gente, a história é basicamente isso, é sobre pedofilia. Quando eu li a sinopse desse livro, eu achei até que seria algo sobre ele se apaixonando romanticamente pela Lolita. Mas não é isso que acontece. É extremamente sexualizado a forma como ele ama ela. Porque ele não ama, ele é obsessivo nela. Então ele até comenta numa passagem do livro que ela tá com 12 anos e que ele tem que ir logo, aproveitar logo, porque daqui a pouco ela chega nos 14, 15 e ela não vai ser mais tão desejável quanto ela é agora. Então ele enxerga a Lolita extremamente como um objeto do seu desejo e ele não em nenhum momento enxerga a Lolita como uma pessoa, como uma criança precisando de cuidado. Nunca, em nenhum momento ele enxerga ela dessa forma. E aí vão ter gente que vai discordar por conta do final do livro, mas pra mim ele só tava se justificando pro júri. Bom, e aí ele conhece a Lolita nessa casa e acaba que ele começa a escrever sobre ela e ele fica perdidamente apaixonado. Gente, eu tenho que pôr aspas porque é totalmente deturpada a imagem que ele tem de paixão, de amor e de romance. Então ele usa essas palavras, mas não é. Então ele fica lá em volta dela e tudo mais, e num dado momento ele se casa com a mãe dela pra poder ficar perto dela. A mãe dela também é uma personagem muito horrível, porque ela, que é mãe da Lolita, ela tem esse papel de proteção da Lolita, ela sempre coloca a Lolita numa posição de rivalidade a ela. Ela não gosta do temperamento, ela não gosta do jeito da Lolita, ela não cuida da Lolita, e aí ela coloca ela, num dado momento ali, numa colônia de férias, e depois ela quer pôr a Lolita no internato. E enquanto isso, o Humbert fica lá meio que de conselheiro dela ali, não faz isso, faz aquilo, porque ele não quer ficar longe da Lolita. E aí o ponto alto da história, que foi o único momento assim que eu achei, nossa, que interessante, o livro vai ficar interessante, o bicho vai pegar pro lado desse cara aí, esse nojento, esse escroto. Que é o momento em que a mãe da Lolita pega os escritos que ele fala que ele não gosta da mãe dela, que ele acha ela asquerosa e que ele é apaixonado pela Lolita. E ele escreve isso de uma maneira muito poética, então cheia de floreios e tudo mais. E aí ela fica indignada e ela fica tão atordoada com essa história que ela acaba indo pra rua e é atropelada e morre. Gente, aí acabou, né? Pra mim acabou o ponto alto da história, porque eu achei que ela ia fazer alguma coisa, que ia acontecer alguma coisa com esse cara, e daí foi isso. Até então ele só tinha tido desejo pela Lolita e ele tinha bulinado ela de formas que ela não tinha percebido, mas ele tinha intenção, muita má intenção, porque ele fala isso pra gente. E aí, como a mãe dela faleceu, ele acaba ficando com a guarda dela ali, porque ele é o padrasto dela e ela não tem outros familiares e tem só esse homem pra cuidar da pobre da garota. E aí ele vai buscar ela, e aí eles vão pra uma road trip lá, porque ele não quer voltar pra casa, porque ele acha que... Isso deu a entender pra mim que ele acha que não é seguro ali, porque ele quer fazer coisas erradas com ela e ele não quer que, tipo, ela tenha vizinhos, tenha amigos, ela tenha um círculo. Então ele apaga todo o círculo em volta dela de pessoas que poderiam proteger ela dele e fica somente ela e ele nessa viagem aí, que dura mais ou menos uns 2 anos. Então a Lolita, ela tá totalmente refém desse cara. E aí, num dado momento, ele fala, porque ela me seduziu, porque ela deu em cima de mim. Lolita tem 12 anos, ela é uma criança, então é impossível ela ter seduzido um homem de 40 e poucos anos. Ele tenta se passar de bonzinho e de porque eu fiz tudo por amor e não sei o que, mas ele é um maníaco, tá? Ele é um obsessivo. Então ele quer a Lolita pra ele controla tudo, os horários, ele controla exatamente tudo, o que ela pode fazer no colégio, o que ela não pode fazer, porque ele vive naquela obsessão nela e também nesse medo dela contar pra alguém o que tá acontecendo. Então nessa viagem acontecem as coisas horríveis mesmo. A Lolita é totalmente refém desse cara e até ela, isso a gente tem por parte da visão dele, que ela seduziu ele no início.
E ela pode até ter seduzido ele no início, mas ela é uma criança que está replicando coisas que acontecem com ela. Então ela, lembrando que ela não tinha cuidado da mãe, ela não tinha um adulto que fosse responsável por ela era uma criança que foi largada. Então, obviamente, esse tipo de criança tende a crescer mais rápido, a se tornar adulto mais rápido, mas ainda é uma criança tomando decisões de criança. E muito, pra mim, ficou muito claro que ela só cede às vontades dele e ela faz parecer que ela quer, muito porque ela tá refém desse cara que chegou pra ela e falou: ó, tua mãe faleceu e ela não pôde ir no velório da mãe, ela não pôde saber da história da mãe. Então, assim, em um dado momento ela até fala isso, mas foi algo que eu parei pra pensar. Essa garota, ela deve ter pensado: esse cara matou minha mãe e quer ficar comigo, então eu vou ser boazinha pra ele. Pra mim é nítido isso. Então, é um livro inteiro sobre como a Lolita foi refém desse maníaco obsessivo e a gente vendo isso pela visão dele e descrevendo isso com alguns detalhes. Então, e assim, não tem uma premissa, a história, assim, é só ele falando da Lolita e ele falando quanto ela isso, quanto ela aquilo, quanto todo mundo também queria Lolita e homens adultos doentes que nem ele. Então o livro, ele é chato, então a história é péssima, porque pra mim a gente ter esse livro pela visão de um pedófilo e da forma como ele é trazido, pra mim valida muito esse tipo de comportamento. Pode ser que tenha muita gente que é contra, que porque o livro traz isso, traz esse outro ponto. Mas pra mim, uma pessoa que tem os mesmos problemas que esse cara lendo esse livro, muito provavelmente ele se sente validado pelos sentimentos do Humbert Humbert. Então eu acho realmente um livro desnecessário. Principalmente pela repercussão que ele tem de ser um livro clássico e tudo mais. Realmente, o livro é muito bem escrito. É uma das escritas mais bonitas que eu já tive contato até hoje. Então ele é um livro que a gente consegue entender tudo o que está acontecendo, mas ele é muito poético. Então ele realmente é muito bem escrito. Eu acredito que o Nabokov tenha muito domínio ali da literatura e das técnicas de escrita, não tenho dúvidas. Mas pra mim, essa história, sendo contada com todo esse floreio em cima, ficou muito pior, entendeu? Então, tipo assim, eu tô contando uma história horrível de uma maneira bonita e cheia de eufemismos pra uma coisa horrível. Então, ele enche de eufemismo pra coisas horríveis que ele está fazendo com a Lolita. Então, assim, a escrita dele, pra mim, piorou toda a situação do livro. Então, se fosse uma outra história, se fosse qualquer outra história que não fosse essa situação da pedofilia, eu acho que poderia ter sido muito, muito bem aproveitada essa escrita do Nabokov. Então, além de tudo isso, a história extremamente arrastada, a segunda parte do livro muito, muito chata. E aí, até um dado momento, o que eu acho, assim, que ficou muito, muito péssimo. Tem uma parte da história que a Lolita foge dele, porque, coitada dessa menina, qualquer um é melhor do que ela ficar com o Humbert Humbert na cabeça dela, e muito provavelmente é. Então ela passa por situações assim, ela jovenzinha, com 14, 15 anos, então tá passando por situações, andando com desconhecidos, é uma situação assim, que dá vontade de entrar no livro, pegar essa garota e terminar de criar, sabe? E aí, numa parte da história, ela encontra ele de novo, e daí, outra vez, ele conta pra gente. Então, eu tô acreditando. Mas é ele que tá contando, e ele é o fodão, ele é o cara, o brabão lá, então vai saber o que é verdade. Mas aí ele conta assim que ela falou: não, você foi um bom pai pra mim, você nananã. Então assim, isso pra mim foi o cúmulo, porque é no final do livro. Então, tipo assim, eu imagino pessoas que na realidade passam por essas situações, e eu imagino a validação que esse livro traz pra esse tipo de atitude. Então assim, ele ainda acreditar que mesmo depois de tudo que ele fez com ela, ele foi um bom pai pra ela. Então, assim, eu achei esse livro horrível, a temática horrível, acho extremamente desnecessário. Não indico a leitura, gente. De verdade, passem reto por esse livro. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito aberta à leitura. Eu acho que, assim, eu sempre, quando eu vou falar de um livro que eu não gosto, eu falo assim: gente, leiam, tirem as próprias conclusões, tragam aqui pra mim o porquê esse livro é bom pra você e o porquê talvez eu mude de ideia sobre esse livro. Mas esse não é o caso do Lolita. Então por isso que eu digo que beira a ser a pior leitura que eu fiz na minha vida.
porque é um livro que não me trouxe nada de bom, só me trouxe revolta com a história e revolta com a popularidade desse livro, gente. Então, mas se você gostou desse livro, escreve aqui pra mim o porquê, porque pra mim tudo que eu já vi falando desse livro não faz sentido. Não faz sentido ser tão famoso e tão falado e tão bom e tão indicado. Então é isso, gente. Essa foi a minha resenha desse livro aqui do Lolita, que foi um livro assim, olha, que realmente não funcionou pra mim. Pior leitura da vida. Mas é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Curte, comenta, compartilha se você gostou desse vídeo e deixa aqui a sua opinião, que eu sou muito curiosa pra saber a opinião de vocês sobre esse livro, gente. Até a próxima!